Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Teatro Cultura Artística, sejam bem-vindos à Casa Cor, ao Eixos Casa Cor, um evento que se propõe a criar um espaço de discussão e diálogo com a nossa comunidade, além de apresentarmos o tema anual, além de compartilhar várias outras novidades para o nosso ciclo da Casa Cor de 2025. Eu sou o André Sequim e, junto da equipe da Casa Cor, iremos conduzir o dia de hoje, que tem a seguinte programação. Já teremos a Lívia Pedreira conduzindo a construção do tema anual de 2025, seguido da palestra do Marco Brajovic, e aqui a gente separou 20 minutos de perguntas e respostas. A gente encoraja que vocês as façam. Na sequência, temos a apresentação do tema e da campanha publicitária, junto com o Rodrigo Avelar, nosso gerente de marketing, para que aí sim a gente confraternize com o brunch e encerramento. Bom, tem um motivo da gente estar aqui hoje, no Teatro Cultura Artística. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas ele foi inaugurado em 1950. Tem o projeto original do Rino Levi, o grande Rino Levi, e ficou conhecido não só pelos painéis do Di Cavalcanti lá fora, das obras da Sandra Cinto, aqui presentes na sala, e com a tapeçaria lá fora, mas também pelos seus espetáculos de grandes proporções, como música, teatro, dança. E aqui a gente teve a honra de ver a performance da Ana Cecília Tavares, que se apresentou nesse mesmo palco em 1991, quando ganhou o prêmio Eldorado. Uma salva de palmas a Ana Cecília Tavares. Esse local icônico sofreu um incêndio de grandes proporções em 2008 e só depois de 16 anos foi reinaugurado, agora há pouco, em agosto de 2024. Portanto, a gente tem a honra de ser praticamente um dos primeiros a abrir esse espaço tão icônico enquanto equipamento na cidade de São Paulo. E por que a gente fala tanto disso? Porque a gente quer resgatar a memória. Durante 2022 até 2024, a Casa Cor realizou o evento da Casa Cor São Paulo no Conjunto Nacional. Foram mais de 350 mil visitantes ao longo de 3 edições, e o sucesso foi tão grande que mais de 30 lojas foram abertas ao longo desses 3 anos. A maior delas ainda está para ser inaugurada, a Casa Dexco, que tem previsão para inaugurar no primeiro trimestre do ano que vem. Como vocês sabem, a Deca faz parte do portfólio das marcas Dexco, é o nosso parceiro desse ano, para esse evento Eixos Casa Cor, mas também é o nosso parceiro, patrocinador master da Casa Cor, com exclusividade de louças e metais. A gente está muito feliz dessa parceria, e por onde a gente passa, a gente se preocupa em preservar o legado. E nessa última semana a gente renovou e entregou ao condomínio a pista de Cooper, que durante as últimas 2 edições abrigou 2 paisagistas no nosso evento, tendo assim um pouco mais de respiro, já que o Conjunto Nacional não propiciava tanto espaços como esse. Me refiro ao espaço do Alex Hanazaki e do Thiago Borges, recentemente. A gente está muito feliz de fazer essa gentileza ao condomínio, aos moradores que usam e não tinham condições adequadas, e assim a gente pretende fazer no Parque da Água Branca. Eu acho que a Lívia vai poder dar mais informações sobre isso depois, né, Lívia? Mas é importante a gente recapitular o tamanho da Casa Cor. Nesse ano de 2024, serão 19 mostras no território nacional e internacional. Mais de 1.000 profissionais se reuniram para criar 700 espaços e reunir 500 mil visitantes no território nacional e 75 mil visitantes no território internacional. E a gente não para por aqui. Estamos em expansão. No ano que vem iremos inaugurar a Casa Cor Costa Rica, na capital São José. Em breve teremos mais informações sobre as datas, para que, quem sabe, vocês possam prestigiar visitando a Casa Cor quando ela foi inaugurada. E voltando aos grandes números da Casa Cor, a gente se preocupa muito em dar visibilidade aos nossos atores, principalmente no âmbito digital. O aplicativo que a gente construiu há 3 anos atrás contou esse ano com mais de 43 mil downloads
e a gente espera que sejam quase 50 mil downloads até o final do ano. Mais de 7 milhões de usuários impactados no âmbito digital. E a gente tem a grande novidade de hoje para anunciar, que é o novo site Casa Cor. E a gente tem um vídeo muito especial para apresentá-lo para vocês. Já imaginou uma plataforma que conecta profissionais e redefine a maneira como você encontra e explora o mundo da arquitetura? Bem-vindo ao novo site da Casa Cor, uma plataforma global, disponível em português, inglês e espanhol. Conecte-se com profissionais do Brasil e do mundo, tudo em um só lugar. Explore o nosso acervo digital com uma coleção de projetos criadas pelos maiores arquitetos, designers e paisagistas. Com a busca otimizada, encontrar profissionais, ambientes, marcas e produtos ficou ainda mais fácil e preciso. Descubra e conecte-se com os grandes nomes que constroem a história da Casa Cor. Tenha ao seu alcance o portfólio e contato de todos os profissionais que já passaram por aqui. Fique por dentro das últimas notícias e tendências do setor com nossa seção de conteúdos exclusivos, atualizada com novidades sobre a Casa Cor e o universo da arquitetura e design. Novos espaços de mídia, incluindo banners e conteúdo patrocinado, oferecem oportunidades únicas de visibilidade para marcas, de maneira integrada à experiência do usuário. Planeje sua próxima visita. Com a agenda de eventos integrada, acompanhe todas as edições da Casa Cor ao redor do mundo. E para tornar a experiência ainda mais completa, adquira seus ingressos diretamente no site de maneira rápida e simples. Explore o novo site da Casa Cor, uma plataforma global. Conecte-se, crie e descubra um mundo de possibilidades. É isso mesmo, a gente não para por aqui, né? Pretendemos ter cada vez mais conteúdos e a gente conta com mais novos 700 projetos a cada ano para enriquecer essa jornada de visibilidade no nosso universo Casa Cor. Bom, por fim, antes de chamar a Lívia, a gente tem a confirmação do nosso evento em Milão. Esse ano realizamos um evento para o nosso elenco de profissionais durante a Semana de Design de Milão. Muitos de vocês perguntam para a gente se iremos repetir. E sim, já temos a data e local confirmados. Então reservem o dia 9 de abril, a quarta-feira da Semana de Design em Milão, para estarem conosco, celebrando mais um ano junto com a Casa Cor. Eu me despeço e já eu volto com vocês, pessoal. Obrigado. Bom dia a todos. Muito bem-vindos à Casa Cor 2025. Mas eu vou começar falando da Casa Cor São Paulo, né? Esse ano tivemos aí a grata surpresa de encontrarmos uma verdadeira joia nessa cidade. Quer dizer, na verdade, assim, de redescobrirmos uma verdadeira joia, que é o Parque da Água Branca, né? Esse parque, ele reúne um conjunto ambiental e histórico de extrema importância para a cidade. Ali estão 137 mil metros de área preservada, são remanescentes da Mata Atlântica, né? Então, é um lugar assim abençoado, que a gente precisa entrar, pedir licença com muito cuidado, né? Ele foi inaugurado, é o segundo parque urbano de São Paulo. O primeiro é o Parque da Luz. Esse foi inaugurado em 1929, destinado a exibições agropecuárias, né? E ele reúne 30 prédios, alguns erguidos com essas referências ao estilo normando, né? Que era, enfim, muito utilizado no início, eu ia falar nos primórdios, mas não é tão longe, né? No início dos anos 20 do século 20. Esse espaço, ele conta também com alguns, infelizmente a gente não conseguiu a foto, mas com alguns murais assinados pelo Antônio Gomide, que foi um muralista, pintor paulista extremamente importante na década de 20, né, dos primeiros anos, né, do século XX. E é interessante porque esse artista,
ele já se permite algumas ousadias, ele vai trazer temas brasileiros para os seus acervos, né, de sotaque francês, europeu. Então, são essas pistas que a gente tem que ficar olhando também, assim, descobrindo, né, essa brasilidade que vai encontrando seus espaços aos poucos. E esse espaço, de certa forma, ele foi um grande presente para a Casa Cor São Paulo, né? Antes de entrar no tema da Casa Cor 2025, eu gostaria de comentar que nós teremos aqui no parque a possibilidade de exercitarmos um pouco, né, convidando os nossos profissionais a refletirem sobre o tema nesse ambiente, né, da Casa Cor. Então, nesse ambiente da Casa Cor São Paulo. Eu vou começar lendo o manifesto que vocês receberam, seja nos cataclismas, seja nos carnavais. Costuma prevalecer o mais sublime sentimento que nós, humanos, somos capazes de produzir: a esperança. Nesses momentos de extrema dor, ou naqueles de euforia compartilhada, brota um sonho, a cooperação, a solidariedade, e de uma maneira que não compreendemos por inteiro, tais sentimentos mantêm firme e pulsante a frágil teia da vida. Essas misteriosas habilidades humanas tornaram-se indispensáveis nesse exato momento em que vivemos, nossa luta pela sobrevivência como espécie em um planeta em transição climática. O que talvez possa nos animar é perceber que esse desafio, o maior já colocado diante de nós, pode ser enfrentado de forma consciente, algo inédito em nossa caminhada. No entanto, o gigantismo dessa catástrofe nos obrigará a articular toda sorte de conhecimentos para projetar os futuros possíveis. A desejável confluência de tantos saberes tem o forte potencial de despertar uma nova inteligência coletiva, para instigar a nossa imaginação e estimular a nossa capacidade de sonharmos juntos um amanhã mais sustentável. Sonhos que nos reconciliem com a natureza, sonhos que produzem harmonia entre humanos e a convivência entre espécies. E assim saberemos esboçar outro desenho de casas e de cidades, inspirado na bioarquitetura, na sabedoria vitoriosa das árvores, criaturas resilientes, elas sequestram carbono, armazenam água, produzem alimento e convertem a luz em energia. Dessas revelações irá germinar a semente de uma nova narrativa na arquitetura, no design e no paisagismo, na qual predominam a cooperação e a regeneração. Energizados por uma paixão transformadora, veremos finalmente o verde emergir em todos os cantos da cidade, trazendo junto pássaros, insetos, água, sombra e um ar puro que há muito não respiramos. Nesse ecossistema imaginado, mas muito possível, cidade e floresta irão, enfim, bailar em sintonia. Esse manifesto, ele é uma síntese do tema escolhido para o ano. Ele é fruto de um trabalho coletivo que resulta de muita observação, muita pesquisa, muita conversa, muita escuta, muita leitura, né? E ouvindo, principalmente, os pensadores contemporâneos que consideramos que têm muito a dizer, algumas vozes importantes que nós devemos prestar bastante atenção. E mais do que definir tendências, nós procuramos mapear cenários, né? Cenários que sirvam como bússola para ajustar caminhos e nos orientar em direção ao futuro. Esse manifesto que eu acabei de ler, ele dá origem também, ele é super lindamente embalado numa campanha, que vocês vão conhecer logo mais, e também ele é esmiuçado por meu colega de curadoria, junto com a Cris Ferraz, o Pedro Ariel,
que faz uma palestra super disputada, que viaja Brasil afora todo ano, levando essa palestra para todas as nossas franquias, para todo o nosso elenco. Por fim, o tema nada mais é do que um convite para que arquitetos, designers, paisagistas, indústria e serviços que compõem a imensa cadeia do morar possam, em cooperação, refletir sobre as questões vitais para a qualidade de vida no planeta. Esse ano, a gente surpreendeu o elenco com uma pergunta instigante, né, sobre qual o legado que deixaremos para as futuras gerações. Essa pergunta continua latente o tempo todo, né, mas novas perguntas chegaram, afloraram nessas pesquisas, nessas leituras, nessas conversas. E despontam questões como construir futuros possíveis? Por onde anda nossa imaginação tão embotada, né, pelo excesso de telas? Quais são os sonhos que estamos cultivando para esse amanhã? Diariamente, episódios devastadores confirmam que nós já vivemos em estado de emergência climática. A gente não fala mais em mudança climática, uma coisa distante. Não, nós vivemos estado de emergência climática, que sinaliza uma urgente mudança de rota, seja no plano macro, né, no coletivo, social, político, mas também no micro, né? E nesse micro, cada um de nós tem a sua participação, né? São as escolhas que fazemos a cada momento. E apontam também para a urgência de estabelecermos um novo pacto planetário, como nos lembra o neurocientista Siddhartha Ribeiro. Eu acho isso lindo, gente. É para a gente pensar sobre esse novo pacto, né? Muito. E sugiro que leiam, se não leram, um livreto que ele, né, foi publicado em 2022, mas eu tive acesso há pouco tempo, chamado Sonho Manifesto. É lindo e urgente de ser lido e refletido. Então, segundo Siddhartha, a sociedade moderna perdeu a capacidade de sonhar, né? E foi justamente esse sonho coletivo, cultivado por nossos ancestrais, que nos trouxeram até aqui. Para vencermos todo esse rol de dificuldades, né, será necessário articular toda sorte de saberes, a chamada confluência de saberes, como bem professa o pensador quilombola Nego Bispo, que faleceu recentemente. E também o arquiteto italiano Carlos Ratti, que será o próximo curador da Bienal de Arquitetura de Veneza. A transdisciplinariedade é a chave da inovação, diz ele. Para isso, convoca a inteligência natural, coletiva, não, a inteligência vernacular, né, a se juntar à inteligência artificial, a fim de construir saídas para a vida na era do aquecimento global. Entre conceitos de cidades resilientes e regeneração urbana, há o convite para um novo pacto também entre espécies, e ele pressupõe um olhar curioso, generoso e cuidadoso com a natureza. Na natureza, o que garante a sobrevivência é a cooperação, as relações solidárias entre todos os seres, humanos e não humanos, alerta o arquiteto e designer Marco Brajovic, uma das vozes que ouvimos. Ele é nosso convidado essa manhã para uma palestra que vocês verão em seguida. O Marco enveredou pela pesquisa dos processos regenerativos da natureza e como eles podem ser aplicados de forma biomimética em toda sorte de projetos. É um pensamento sistêmico. Projetos com potencial de tornarem invisíveis as linhas, ou simbióticas, como alguns gostam, com as linhas que hoje separam cidade e floresta. Tema de sua palestra. Marco, por favor. Bom, ele dispensa apresentações, mas
Tem um roteiro que eu preciso seguir. Arquiteto e designer, formado pela Universidade de Arquitetura de Veneza, fundador do ateliê Marko Brajovic, da plataforma educacional Design by Nature, é especialista em biomimética e artes digitais. Atua nas áreas de arquitetura, cenografia, expografia, direção criativa, curadoria, design de interiores e de produtos. Bem-vindo, Marco. Bom dia. Agradecimentos à Casa Cor, a esse espaço lindo. Cidade de São Paulo, é o nosso Brasil. Essa é uma frase interessante, né? Escrita por Bernard Dias de Castillo. Era um dos acompanhantes, né, da invasão da coroa espanhola no México, né, na época. E isso que aconteceu quando eles chegaram e viram esta cidade, né. Tenochtitlan é hoje em dia a cidade do México, né, a capital. E isso era como era antigamente. Imagina você chegar de uma Europa medieval, de pequenos burgos, uma Europa com um máximo de habitantes que nem atingia uma cidade onde o mercado só era para 20 mil pessoas, né? Uma cidade integrada totalmente num ecossistema do Texcoco, né, que é o lago principal, e interconectada com todo um sistema produtivo de plantios hidropônicos altamente sofisticados, um processo, né, de produção de alimentos dentro das cidades, uma cidade do futuro. Assim que quando chegam, né, as pessoas, os europeus, nesse lugar, é como a gente chegar no século 23, por exemplo, né? Num futuro que a gente sonha. Até um texto que encontrei, né, de Benedetto Bordone, em Veneza, ele faz uma simulação como Veneza poderia aprender com o Tenochtitlan, né? Imaginem este intercâmbio cultural também na época de duas cidades, ilhas, com uma produção de alimentos nas ilhotas, com um sistema, né, grande, né, de mercadoria, de mercantil, né, uma cidade, um centro mercantil mundial nos dois mundos, e como a Veneza poderia aprender com as grandes avenidas, com os grandes mercados, com o sistema, mais que tudo com a higiene que esses lugares tinham, né, de distribuição de água potável e de produção de alimentos dentro da cidade. Mas o que aconteceu, né? O que acontece com as nossas cidades no tempo, com as nossas civilizações? Isso hoje em dia é Mexico City, né? Isso que era, isso que é hoje em dia, né? O lago foi coberto, os rios também, os afluentes, um pouco o mesmo processo civilizatório, né, que acontece em todas as cidades, até São Paulo, né, se cobre nos rios. Como a gente traz, né, essa ideia de civismo, né, de civilização no sentido mais agrologístico, né, dos últimos 12 mil anos, é a transformação para um padrão que a gente reconhece também em vários outros lugares. Esse é um texto muito interessante do Frei Otto, um arquiteto alemão, onde ele pega texturas de padrões, né, de desenhos de textura de animais e padrões de cidades. E como a gente encontra que tem uma similitude muito grande entre padrões. A gente reconhece em padrões umas organizações espaciais de fluxo de energia, matéria, informação dentro de um sistema, né? Como se definem os padrões da natureza, tanto biótica, o que a gente considera vivo ou não vivo, quanto nas cidades. Assim que a nossa relação de forma mentis com a forma urbis, né? Como a gente estrutura as nossas cidades, ela vem diretamente da nossa forma como a gente pensa, como se relaciona, como vê a natureza, como se relaciona a natureza. Assim que padrões da natureza que nos interessam bastante, eles trazem conhecimento de organizações, de sistemas de organização energética, sistemas, consequentemente, né, de resiliência, de redundância, e a gente pode reconhecer isso diariamente, né? A natureza somos natureza, a natureza está em todo em torno de nós, a gente pode reconhecer os padrões desta tecnologia em muitos lugares. A natureza, quando um design funciona, ela repete esse processo, né? Assim que temos códigos hoje em dia que podem ser usados no design de software paramétrico, que podem ser decodificados e utilizados, né? Como a parte, né, do Fibonacci, a parte dos fractais, o branching, né? Sistemas que acontecem tanto nas nossas veias, nas folhas, nos rios, né? Como se distribuem no território. E esta palavra, acho importante a gente, né, ir resgatando ela, porque não é uma ciência, né, uma prática
no sentido que não se limita a umas definições puramente dentro do ámbito científico, ela traz um conhecimento ancestral da nossa relação com o entendimento dos mecanismos, estratégias, formas de sobrevivência e de organização da natureza. A biomédica hoje em dia, ou biomimicry, ela pode ser aplicada em vários tipos de áreas. Não estamos só falando de design, estamos falando de empreendedorismo, estamos falando de organização de uma empresa, estamos falando de distribuição logística no território, e tem casos, os blockbusters, né, da biomimética, até o velcro, né, esse é um caso muito interessante, né, de como foi criado a partir de um garabicho, são exemplos como a gente aprende com a natureza, que a gente aplica isso no nosso processo de design. No caso, né, do Ateliê Marco Braivich, onde a gente trabalha em uma série de projetos nesta linha, dependendo, né, claramente da demanda, dependendo do briefing, dependendo também de como a gente aplica isso de forma funcional, mas seguramente observar um primeiro momento, né, essa parte de observar a natureza, que a gente encontra no dia a dia, em cada minuto. Como a gente aprende com coisas do ninho de pássaro, até conchas, até pedras, até... O design está em tudo, né? Quando me perguntam qual é o designer que você mais gosta, eu sempre falo natureza. O designer que eu mais gosto, tipo um designer de 3,8 bilhões de anos, que fica testando, melhorando, adaptando, evoluindo. Não tem um produto pronto, não tem um produto final, faz parte de um processo evolutivo adaptativo. E coevolutivo, porque o design, né, não tem um objeto isolado. Os elementos naturais, eles coevoluem, coadaptam e se co-redesenham um no outro, influem, coevoluem juntos. Se observar o primeiro momento, emular como a gente aprende com esses princípios e como a gente consegue decodificar, tanto a nível de software, quanto a nível de processos analíticos, quanto também a nível puramente sensorial, sensual, inspiracional, da gente se conectar, né, com a nossa natureza e poder, de um ponto de vista poético, né, até a gente conseguir projetar esses futuros possíveis através do entendimento dos princípios de funcionamento sistêmico, né, natureza como um sistema de relações e o design também como um processo sistêmico de desenvolvimento. Finalmente, o desenvolver. Acho que a nossa equipe traz bastante essa parte de transdisciplinaridade entre arquitetos, designers, biólogos, engenheiros, como a gente envolve outras práticas dentro do desenvolvimento de projetos para a gente conseguir testar novas formas, novos sistemas e novas relações. Que acho que é muito sobre relações, como o design se relaciona, como os objetos se relacionam, como os sistemas se relacionam entre eles, tanto a nível de mercado, quanto a nível de sourcing, de onde vêm as coisas, de onde vêm os materiais, de onde vão. É uma visão sistêmica, não é linear. Né? Esta ideia linear, mecanicista, né, de as coisas vêm de um lugar e vão para o outro, a gente não sabe onde vão. O arquiteto designer fazer parte de uma cadeia de produção, receber um briefing, executar e alguém outro produz. Como a gente está consciente que tudo é cíclico, que não existe a palavra lixo na natureza, né? Tudo se recicla, tudo tem um processo, né, de circular de desenvolvimento. Assim que acho que essa ideia também transcender da forma também na operação das coisas. Eu vou passar rápido uma série de projetos concretos, comerciais, só para ilustrar várias técnicas e várias estratégias de como a gente pode, né, aplicar esse entendimento, às vezes puramente superficial, inspiracional, às vezes mais profundo, entendimento sistêmico, né, de projetos. Por exemplo, o Voronoi, né, que o código que a natureza adora bastante, né, que são esses hexágonos de superfícies mínimas de tensão. Nesse, por exemplo, a gente desenvolveu um finishing de... São 6 elementos, uma repetição desses 6 elementos dá uma variedade que você não reconhece o padrão, né? Porque ele se repete com os ângulos e com as modalidades. No final, você ganha grande diversidade através de um elemento muito simples. Claramente, né, o código Fibonacci, a espiral que a gente usou em uma série de projetos. Outro projeto, o qual se inspira nas folhas, por exemplo, na forma das folhas, este grande origami, não, são mais de 7 metros de papelão, de craft, né, de 3 milímetros, se estrutura através da forma, você consegue fazer grandes aberturas de estruturas através de uma forma plana, né? E o sistema de origami é uma forma mimética ancestral de criar geometrias que sustentam perfis muito finos, né? E uma complexidade de formas. Outro projeto inspirado, por exemplo, na Estrela do Mar, onde a gente vê que a Estrela do Mar tem uma certa resposta a uma pressão
em diferentes direções, tanto das marés quanto da pressão do mar em si. E foi inspiração para um projeto também hidráulico, um projeto pneumático, nesse caso, de um inflável, né, para um evento, que segue esses princípios. Tínhamos muito vento, muita chuva, e a gente tinha que responder a essas características, esses fenômenos. E a Estrela do Mar foi uma inspiração para reproduzir esses fenômenos nesse projeto. Radiolárias, geometrias preciosas, né, micro-organismos aquáticos que nos ensinam tanto, tem desenhos lindíssimos, né, do século XVIII, do século XIX, sobre esses micro-organismos calcáreos, né, que conseguem criar esta complexidade. Também a gente pode inspirar em vários tipos de soluções arquitetônicas. Estruturas, né, também de Voronoi, esse código que a gente aplica de superfícies mínimas para estruturas de coberturas, estruturas de fechamentos. Ninhos, eu adoro pássaros, tenho um crush para os pássaros e mais para as arquiteturas, né? Eu acho que os grandes arquitetos brasileiros são pássaros. A gente tem casos de ninhos altamente sofisticados, estruturas tensionadas, estruturas que se adaptam entre galhos e construem túneis, grande sofisticação de arquiteturas, estratégias grandes, né, de onde tem os ovos, onde é por segurança, onde pode entrar eventualmente um inimigo, onde não. Assim que tem uma inteligência e não tem um projeto em si, né? O projeto ele nasce de um comportamento que também não é passivo nem mecânico, tem um ensinamento, os pássaros ensinam também um ao outro, de fato os animais também ensinam um ao outro, né? Tem uma parte cultural do projeto assim, que deriva, e a gente se inspira bastante nisso. Em outros projetos como esse, onde puramente é formal, né, não tem uma inspiração estrutural nesse projeto, mas essa coisa de você criar uns ambientes onde parede, piso, teto, a natureza não tem sentido, né? A gente vive num mundo onde distingue o que é parede, que é piso, que é teto. Mas a natureza tem invólucros, tem membranas que se comunicam, multifuncionais, né? Elas protegem, comunicam, elas se adaptam, assim que arquiteturas que funcionam de forma sinergética significa que prescindem da gravidade em si, mas funcionam por tensão, como o nosso corpo, como a nossa pele. Elas se adaptam e elas colaboram. São sistemas e estruturas colaborativas, né? Projetos também inspirados no crescimento de gramíneas. Esta peça foi crescida, né? Foram crescidas mais de 3 mil unidades no software. Todas caíram, uma que ficou, esta foi fabricada. Assim que foi um processo quase de seleção natural de design, que nos interessa experimentar com processos. E o que me interessa também é como a gente, a partir de um processo digital, a gente produz artesanalmente, né? Nessa fábrica, por exemplo, da Bertolucci, que é uma produção com máquinas italianas do ano 60, 70, né? E com know-how. Como você transfere, traz lá duplas curvaturas, né? De um processo de design paramétrico para uma fabricação manual. Eu acho que essa é a grande força do Brasil, na união entre o digital e o artesanal, né? Aprendizado com a natureza. Se a natureza é o maior laboratório que temos, maior biodiversidade o Brasil tem, maior laboratório de casos de sucesso de design temos no Brasil, observando a natureza. E também temos um grande conhecimento artesanal. Como a gente junta, através do digital, o artesanato digital artesanal com o processo, né, de desenvolvimento biomimético. Isso acho que é um território muito interessante, né? E, finalmente, também a natureza num lugar mais onírico, mais sensorial, da gente se perder nesses bosques, da gente se perder no bosque um aprendizado sempre, né? No bosque da vida, no bosque dos sentimentos, todas as metáforas que isso nos traz. Nesse projeto, por exemplo, a natureza ela entra como esta inspiração onírica, né? Esse lugar de se perder e de se reencontrar. É um sistema simples, né? Estamos falando de vidros, espelhos, neon, mas a experiência recria, né? Este mood. Outro projeto que chega nesse lugar mais inspiracional, mais também naif, assim, infantil, né? Onde procura a nossa infância, e é o lugar onde a gente encontra a natureza muito na nossa infância, porque lá somos todos cientistas na infância, né? Carl Sagan, ele fala, né? A criança pula na poça e aprende sobre ondas, né? Quando a gente fala para nossa criança de não pular mais, ele já perde a possibilidade de aprender umas coisas. E na infância somos todos cientistas, somos todos curiosos, somos todos encantados com a natureza.
E acho que resgatar esse lugar é também importante, do encanto, da surpresa, onde tudo é possível, todos os mundos são possíveis. Esse é um projeto que a gente fez para a Embraer, que é um dos designs, acho, mais assim, importantes do Brasil, né? O Bandeirante, nos anos 50, e a gente resgatou esse projeto fazendo uma instalação para a Embraer, que eram centenas de aviãozinhos com a parte, né, de realidade aumentada, você poderia interagir com eles e criando esses dentes de leão. Quem não soprou nunca no dente de leão, quem não tem esse sentimento? Assim que são esses lugares, né, de resgate. E finalmente, uma série de projetos inspirados a movimentos de fluidos, movimentos, fenômenos naturais que a gente a priori não consideraria vivos, mas eu considero que na Gaia, no momento, né, do planeta Terra como ser vivo, tudo é vivo, e a água em si também, e os fluidos em si também. Essa série de projetos, eles estão inspirados, né, as lojas, tanto em Milão, em Hong Kong, Melbourne, Sydney, vários projetos que a gente realizou, San Sebastián, cada um está inspirado num elemento, num fenômeno natural, tanto, né, dos tornados, a parte dos ventos, a parte do movimento das águas, e cada projeto se adapta diferentemente ao espaço, mas ele segue os mesmos princípios de inspiração nos fenômenos naturais, né, parametricamente. E outros projetos também nesta linha de simular processos, né, naturais, como esse espaço para Coca-Cola, essas explosões, né, de fluidos e de borbulhas. Bom, esse projeto que a gente já falou até muito dele, mas eu queria só trazer a natureza também desse lugar sensorial, né? Porque quando a gente teve que falar do Brasil, em Milão, eu pensei que falar através das sensações, através de todos os nossos sentidos, é a forma mais brasileira de falar, de se comunicar, onde a gente envolve as pessoas na multiplicidade dos sentidos e dos sentimentos. E aqui foi esse o trabalho, né? Cheiros, sons, tacto, equilíbrio, esta sensualidade dos nossos sentidos que fala muito mais que as palavras. A gente consegue transmitir uma empatia de uma forma mais sofisticada. E a natureza também entendida a nível sistêmico dentro num contexto urbano. Por exemplo, esse projeto era um protótipo, eram 2 anos de protótipo, de como a gente conseguiria, na Vila Madalena, integrar o parque da Praça das Corujas, a comunidade do parque, que tem uma prática muito ativa, tanto de compostagem, quanto de cuidado de abelhas, quanto de produção de alimentos, também jardins internos, e transformar o Vila da Terra nesse lugar que integra todas estas práticas, a Escola da Terra, feiras, tudo dentro num sistema cíclico, né, de produção de resíduos orgânicos indo no biodigestor, este biodigestor alimentando as plantas alimentando o restaurante, triagem de resíduos para testar como poderia ser um retrofit de uma arquitetura a nível sistêmico. O que significa natureza agora, né? Acho que essa é uma pergunta, todo mundo falamos sempre de natureza, mas de fato, uma palavra que não existe, ou existe muito pouco, em muitas línguas indígenas ou ancestrais, esta palavra não existe, né? Esta palavra praticamente é uma construção, né, cultural, nossa, civilizatória, ocidental, onde ela nasce, né, num primeiro momento, né, a palavra latina da natureza é do nascer, né, uma visão cíclica da vida, né, onde a gente nasce, renasce, tem este princípio da forma, né, da vida, mas é uma palavra que, com o tempo, ela começa a ganhar outras dimensões e outras conotações, né, na cultura ocidental. E na cultura ocidental, ela fica sendo, dizemos, que era um lugar de transformação, ela vira um lugar estático, ela vira um lugar ao serviço, né, de uma visão mais centralizada, de um monoteísmo, né? Enquanto, por exemplo, tanto nos gregos quanto nos romanos, ela ainda fazia parte, os deuses faziam parte da natureza. Nesse contexto no qual a gente entende a natureza hoje em dia, era um contexto onde a natureza era o serviço, né, de um poder superior, de um Deus, e ela fazia parte, quase um jardim do Éden, onde o homem e Deus podiam praticar qualquer tipo de relação com todos os seres vivos. Árvores, animais, né, um pouco essa coisa da propriedade particular no terreno, né, que você quase tem direito
de usufruir de uma forma material desses seres vivos, né? Isso vem de lá, isso vem desse nosso lugar de entender a natureza ao puro serviço ao ser humano, não? E nós todos estar nesta jerarquia, né? Até Aristóteles traz já esta jerarquia do ser humano, né? E da parte da fauna, da parte da flora, como mais sensível, menos inteligente, e se posiciona de uma forma vertical. Esta ideia também depois se desenvolve mais, de repente no Renascimento italiano, a ideia da natureza ela começa a ganhar um lugar mais protagonista, no Iluminismo também ela vira quase um momento mecânico, a gente entender a natureza, os segredos da natureza, mas ela sempre é quase passiva, como se não tiver vontade, ela não há função. E o romanticismo, como lindamente estava ilustrada esta parte também do cravo, que era um desenho provavelmente neoclássico, romântico, o romanticismo ele traz esta reconstrução da nossa relação com a natureza em uma época industrial, onde já teve um certo momento do ser humano procurar-se de novo, né, numa dinâmica não mecanicista, e a natureza chega nesse lugar da gente contemplar ela, mas ainda quase não conseguir como se conectar com ela, né? A história da natureza ela se reflete muito bem, eu acho, na arquitetura dos jardins. Os jardins, eles de alguma forma acompanham esta nossa relação, percepção com a natureza, porque começa no Jardim de Éden, na nossa cultura ocidental, recente, né? Não ancestral, mas recente, e esta percepção da relação do ser humano com o próprio jardim, com o Jardim de Éden, como algo exclusivo, algo intocado, algo até culpado, ou algo onde a gente não pode falar mais com os animais, não consegue mais falar com as plantas, assim que o jardim vira esse lugar que o ser humano fica cultivando de várias formas, né? Da história, muito interessante, a história dos jardins do mundo é muito fascinante, porque são jardins mais reclusos dentro das casas, depois eles se abrem mais num espaço mais público, a narrativa desses jardins vai de uma parte mais construída, os jardins renascimentais, por exemplo, italianos, eles trazem já uns elementos arquitetônicos, o jardim francês resgata isso, o jardim inglês traz um momento mais de movimentos, mas também solidifica ele numa arquitetura, numa forma mais tectônica do jardim, e aí vão evoluindo esses jardins na história recente, né, da humanidade, ainda presentes em todos estes signos neoclássicos, né? Os jardins hoje ainda reproduzem esse lugar intocado, né, do Éden, nesta perfeição que a gente quer criar e também nesta relação que a gente tem com o entendimento que é a natureza. E no Brasil, essa história, muito bem contada, aliás, por Ricardo Gardin, na parte no livro lindo, né, do paisagismo sustentável, que, aliás, convido a ler, ele tem uma síntese muito interessante de como a primeira relação com o jardim, né, com a invasão do Brasil, uma visão mais utilitária, né, da paisagem, mas se entende como mato, né? Esta floresta desconhecida, esta floresta com essas comunidades, né, eventualmente hostis ou não, fica sendo entendida como algo perigoso, né, como algo que não faz parte dessa ideia civilizatória que se imaginava na época da invasão do Brasil, como parte do cotidiano. Assim que são praticamente primeiros séculos, não tem jardim, não tem árvores, são construções com umas áreas totalmente abertas, sem nenhum tipo, né, de intervenção. E tudo que é floresta nativa, endêmica, é mato. Até hoje em dia se usa esta palavra, né? Muito ambígua, né? O que é mato? Por que mato, né? Qual a diferença entre mato e floresta? E esta palavra ainda persiste, assim que ainda temos uns vestígios de umas palavras que vêm deste período, mas aí começa, né, toda uma influência, claramente, né, da civilizatória, de entendimento que a civilização é um jardim, como este jardim entra, e começam os jardins neoclássicos, e finalmente eu acho interessante que a casa moderna, eventualmente, pelo menos pelo relato do Ricardo, traz um primeiro momento de entendimento endêmico, né, do paisagismo endêmico, das plantas endêmicas, a valorização, porque o resto eram tudo plantas exóticas, jardins franceses, italianos, ingleses, dentro no Brasil. E hoje em dia temos parques, né, o parque, esta abertura para, né, a parte coletiva,
a parte dentro de um contexto social, também trazendo a ideia da higiene, né, como necessidade de ter parques, este green betting, não chamado na época dessa forma, mas o jardim persiste e esses parques nascem como uns parques que eu gosto muito, como o Trianon, por exemplo, na Mata Atlântica ainda viva, ou Água Branca, que frequentei sempre, porque ele traz, acho que a Água Branca traz um lugar onde primeira vez se consideram animais não humanos também fazer parte de um contexto. E hoje em dia ainda tem, né, esses equipamentos, assim que é um parque que é feito para por uma multiplicidade de seres vivos, não só para ser contemplado, mas para ser habitado pelos outros animais, né. Quem lembra tinha galinhas soltas, que achava maravilhoso. Esta ideia, né, de confinamento dos parques, a gente trabalhou num projeto de crítica sobre isso. Este foi no Pavilhão do Brasil, em 2018, aliás, uma curadoria linda, né? Muros do Ar, e a nossa participação foi, através grades de parques de São Paulo, transformar grades em imobiliário. Como a gente transforma algo que é um elemento que divide, que separa, em um elemento que integra, que junta, né? O sentar juntos nesta divisa, nesta fronteira, que é uma grade, virar um equipamento urbano. E essa coisa também, esse projeto em andamento, ainda semana que vem vai se poder falar dele, mas é no Ibirapuera, também como a gente transforma equipamentos tombados em arquiteturas, quais supre já novas demandas dentro dos parques e novas formas de habitar os nossos parques ativamente, né? Como a gente se interrelaciona desses parques, eles poderem transbordar também para o resto da cidade através das próprias funções. Casos de parques que não são só parques para ser apreciados, eventualmente para o fim de semana, mas que têm funções, são os parques integrados em uma visão mais sistêmica e menos contemplativa das cidades. São as cidades esponja, são outras soluções de formas contemporâneas de você integrar o sistema do parque dentro no fluxo das águas, dentro no processo ecológico de transformação de uma cidade. Este é um espaço que visitei uns meses atrás em Berlim, que eu gosto muito, que é do Floating University, e ele serve também para controlar as águas, né? Ele é um aquífero, ele ganha volume, né, com as águas e consegue manter, não transbordam os rios ao entorno. Foi feito perto, né, do Tempelhof, do aeroporto, um equipamento dos anos 50, 60, hoje resgatado, e hoje tem uma universidade, um centro de estudo sobre esses aspectos, aliás, muito interessante. Sim, que cidades que usam os parques e transformam os parques em um equipamento sistêmico dentro da cidade, tem a possibilidade desses parques se expandirem, serem dos próprios limites, serem das próprias grades, e a gente viver numa cidade-parque. Né? A gente habitar este parque no nosso cotidiano. Por que a gente tem que sair de casa e ir para um parque se toda a nossa cidade poderia funcionar como um parque? Né? Esta questão de áreas remanescentes e áreas que a gente considera que são quase mato ou que são indesejadas na cidade foi um tema que me tocou muito quando conheci o manguezal dentro da cidade de Miami. Se vocês pegam uma canoa, exatamente, né, no centro da cidade você pode conhecer um manguezal cheio de pássaros, caranguejos e por convite, né, da semana de design Miami Art Basel, eu fiz um estudo e uma palestra sobre como os manguezais ajudam a conter tanto na parte, né, do perímetro do mar contra os furacões, a parte, né, de erosão do terreno, a biodiversidade, a produção de oxigênio. Ter um manguezal dentro da cidade é incrível. Ter manguezais no Brasil é doloroso, é importante. Mangue não é um problema, mangue é uma oportunidade, é uma das maiores biodiversidades no mundo, assim que integrar os mangues os manguezais dentro das nossas cidades é fundamental para entender como viver juntos, como conviver juntos. E, consequentemente, esse estudo foi avançado, né, também por convite do SOS, que é um departamento do Olafur Liaison, que está participando num pavilhão das Nações Unidas. A gente evoluiu esse projeto também, tanto para criar um pavilhão, para ser exposto na Miami Art Basel, tanto para na Bienal de Veneza conseguir falar dessa história de como um mangue cresce, como um mangue se desenvolve, né? Qual é a arquitetura de um mangue, porque é uma arquitetura.
Os bichos habitam neste mangue, mas também a gente pode habitar este mangue. Começamos a prototipar, testar sistemas, né, de desenvolvimento do mangue jerárquico, as espessuras, como a natureza cresce, né, um mangue, como a gente pode reproduzir isso. A gente fez modelos, impressões e finalmente também nas construções de um pavilhão, tanto, né, na Bienal quanto em Miami, onde mostra tanto uma processo inspiracional, uns desenhos manuais que você está fazendo, quanto protótipos, quanto contar esta história. E finalmente, aqui com a ajuda também da Tideli e das cordas, a gente produziu esse pavilhão também, Roots, em Miami, onde tinha umas redes e você tinha um sistema de realidade artificial e experiência de cerimônias indígenas colombianas dentro nesse mundo virtual. Outro projeto que estamos trabalhando agora dentro do parque é o Root House, o Royal Botanical Garden, nos convidou para fazer um projeto de uma casa-árvore, especificamente nesta árvore, são Pinus nigris, né, ou pino austríaco, né, como se chama lá no Mediterrâneo. Tem muita relação, porque de criança eu brincava muito, na Croácia tem muito dessas árvores, elas chegam até o Mediterrâneo, o norte do Mediterrâneo, na parte mais temperada, e a nossa intenção era estudar folhas de cacau e de cupuaçu para, através destas folhas, juntos com a comunidade que a gente visitou em Belém, criar um elemento de cobertura, que vocês já viram várias vezes de látex, essas folhas. A gente produziu folhas maiores para criar uma arquitetura coberta por essas folhas. E a inspiração, de novo, vem de um scan tridimensional das raízes abaixo dessa árvore, e a gente vai reproduzir as raízes da árvore desse pinus, aumentadas, né, como se estivéssemos levantando elas fora da terra, para ser criado este pavilhão revestidos com folhas de látex brasileiro. Aliás, quem conhece a história da borracha, a relação com a Inglaterra nessa época, também tem uma forte relação metafórica nisso, e política, eventualmente. Aqui é como se produzem esses elementos, né, o látex, a borracha. É muito interessante, né, o procedimento a partir de moldes de alumínio. A gente criou também os moldes de alumínio, secagem diretamente, né, no sol, e a produção de vários tipos de folhas com quais a gente pode recobrir esta parte, né. De novo, voltando para umas perguntas grandes, quase eu não tenho resposta, mas me intrigam. Eu faço essas perguntas: o que é selvagem, o que é doméstico, né? A gente sempre se traz esses parques nossos que a gente adora tanto, que a gente gosta de ver, como o de Versailles, né? É totalmente domesticado. A gente é domesticada. Domus, casa, né? A gente tem essa coisa de ser domesticados, enquanto o selvagem ainda está entendido como algo de negativo. Eu mato, selvagem, mas a mim me interessa muito a palavra selvagem, porque vem da selva, né? É um lugar onde a gente está mais conectados com outros seres que no ambiente domesticado. No ambiente domesticado estamos com animais domésticos, nós e aquele, né, 70% da biomassa passiva, né, que se traz utilitária para os seres humanos. Mas cadê os outros animais? Cadê os outros seres que não se contemplam nesse lugar? E se a gente considera que essa é a nossa civilização, e esse é o auge da nossa civilização, a gente está realmente num lugar onde a visão da cidade e da nossa vida é totalmente desconectada da visão da natureza, o que a gente considera. A gente tem que ir lá para se sentir conectados, depois a gente volta lá. Este dualismo, essa esquizofrenia, né, que a gente vive nos últimos 12 mil anos de agrologística, é uma questão psicológica, né, que nos leva ainda a criar estas diferenças entre nós e a natureza, entre a cidade e a natureza. Assim que a civilização, como a gente entende, o lugar com grandes, né, centros construídos, com grandes, né, pontos administrativos, onde o Estado, né, exerce a própria estrutura, ela não necessariamente é o único caminho que a gente tem para o futuro. E hoje em dia tem uns estudos muito interessantes, eu convido vocês a visitar a exposição no MUBI também, do Eduardo Góes Neves, um antropólogo importantíssimo atual, arqueólogo importantíssimo brasileiro, onde está nascendo uma nova forma de entender a arqueologia e entender eventualmente que as florestas culturais, né, que é uma teoria dos anos 60, do Boulez, são formas diferentes de criar civilizações. Não é a única forma de criar uma civilização, é criar grandes centros construídos, grandes arquiteturas, grandes vestígios arquitetônicos, mas a gente eventualmente tínhamos e temos civilizações dentro da floresta que vivem e convivem num sistema distribuído, descentralizado, agroecológico dentro da floresta. E qual é a grande, né,
arqueologia. Cadê as pirâmides? Não precisa de pirâmides. O monumento aqui é a floresta, uma floresta cultivada, onde todos são jardineiros, como poderíamos ser todos jardineiros na nossa cidade, e uma grande agrofloresta. Assim que a forma de habitar a nossa cidade, de habitar a floresta, não necessariamente tem que seguir aquele caminho civilizatório, eurocêntrico, do qual, né, a gente ainda se avalia tanto. Eventualmente, no Brasil, temos um dos mais importantes casos de civilizações integradas na floresta. E como trazer isso de volta para nossas cidades? Estas são umas perguntas que eu me faço, e essas são simulações que a gente faz no escritório também para imaginar essas arquiteturas de um futurismo ancestral. Nesse contexto, na Bienal de Veneza, também em 2020, fomos convidados pelo curador a fazer dentro do pavilhão central, mostrar os nossos projetos, né, que a gente está fazendo na Amazônia, e como a gente contar esta história, responder uma pergunta que até hoje em dia, para mim, é a pergunta que mais me estimula e me move, que era o tema curatorial de 2020, é como vamos viver juntos? Essa era a pergunta. Essa pergunta eu não tenho respostas, porque acho que ninguém tem resposta, mas a gente tem que ir atrás dessa resposta. E essa é a minha exposição, nossa exposição do ateliê, justamente fala disso, fala de várias formas que a gente testa, experimenta de viver juntos, na procura dessa coexistência, dessa convivência do ser humano com todo o ecossistema, através das arquiteturas, como esses portais de conexão. Assim que a gente mostrou modelos, mostramos desenhos meus, botânicos, desenhos de visitação de comunidades, de etnias diferentes, aprendizado, né, com isso, desenhos técnicos, e uma série de projetos. Né? Esse é um projeto, para mim, particularmente próximo, né, no coração, para todos nós. É um projeto que estamos agora em fase de construção já, o Mirante do Madadá. Esse é um projeto de um hotel, um boutique hotel no Rio Negro, e aqui a gente traz essa ideia de semente, na arquitetura como uma semente. Na arquitetura a gente fala, ainda tem poucas palavras do mundo biológico, tem planta, implantar, que é muito maravilhoso, e o resto é tudo do mundo mecânico. Mas o implantar, por exemplo, você implanta uma arquitetura. Se forem sementes, se você está plantando estas sementes de uma forma oportuna, onde você encontra um lugar, onde tem um lugar onde não tem uma árvore, onde tem um lugar de um abertão, aí você vai plantando de uma forma sensível. Não planta em uma planta, em um desenho técnico. Você planta no território, como se planta. E você marca o território, conhece o lugar, dorme, sonha no lugar antes de construir, vê o vento, sente o lugar, e como o Bruno gosta de falar, o lugar sente você. Isso é importante. Esses são os momentos que, acho que como arquiteto, você não pode construir, eu acho, ou fazer algo se você não dormiu lá, não sentiu, não foi reconhecido pelo lugar. Acho que essa é uma sensibilidade, também nas nossas tentativas, nos nossos erros, mas é uma sensibilidade que, como arquitetos, eu acho fundamentais para a gente se conectar aos lugares. Assim que esta arquitetura ela está horizontal, para perceber uma paisagem horizontal dos rios nos lugares. Aqui era uma fazenda antiga que está sendo reflorestada juntos ao projeto, onde tem a parte mais aberta, e arquiteturas verticais, onde a gente quer estar mais numa visão vertical da paisagem, entender a floresta do ponto de vista vertical. Projeto de uma biblioteca flutuante, também nesse contexto, feito foi um projeto com o Goethe Institute e o Prince Claus Foundation, e uma série de escolas também em andamento. A gente, durante a pandemia, começamos com a Fundação Almerindo Malaquias e com a Operação Catere e com o Mirante do Madadá. A gente começou a produzir uma série de projetos de escolas na Amazônia, no Rio Negro. São 10 escolas já construídas e mais 20 em construção. E quem está interessado em doar, procurar a FAM, para fazer mais escolas desenhadas sobre paradigmas de arquitetura ancestral do Alto Rio Negro e arquiteturas ribeirinhas, para que a mesma comunidade pode construir. Isso é como o projeto vai nas comunidades, ele entra assim, e a comunidade constrói totalmente o projeto, e faz a manutenção dessa escola, se apodera dessa escola, e as crianças desenham em cima dessa escola, assim que essas são escolas vivas. Essa escola não espera para ser consertada ou para acontecer, ela acontece diretamente, né, pela construção da comunidade com os recursos que eles têm, né, e as crianças participam ativamente, tanto na customização, no desenho de cada uma dessas escolas. Esse é um projeto vivo que está acontecendo agora, está realmente beneficiando muitas comunidades. Outro projeto nesse contexto são as biofábricas, com a Amazônia 4.0, como criar
fábricas nômades, a qual capacitam as comunidades na produção de cacau e cupuaçu, para que o cacau não seja mais uma commodity, nem o cupuaçu não seja uma commodity, o cupuaçu. São plantas vivas, poderosas, sagradas, né, brasileiras, e como esta planta, ela pode beneficiar a comunidade diretamente. E o que sai é um chocolate de altíssima qualidade, com valor agregado devido para que a comunidade tenha e usufrua desse valor agregado pelos próprios produtos que está cultivando. Assim que estas biofábricas, elas ficam instaladas uns meses nas diferentes comunidades e é um projeto da iniciativa Amazônia 4.0. Acho interessante entender porque tem um impacto grandíssimo e produz uma grande riqueza agroecológica, né, na região e cultural e social. E essa ancestralidade também que a gente fica sendo totalmente tocado, né, no cotidiano e tendo o privilégio no Brasil de estar tão próximo, né, a essa inteligência, a esse conhecimento e essas tecnologias da floresta, né, a ciência da floresta. E pessoalmente eu me inspiro muito nas viagens, né, na Amazônia e em outras regiões do Brasil, quanto a gente aprende com a sofisticação, a inteligência, a tecnologia bioclimática que essas arquiteturas têm e como a gente consegue implementar isso na arquitetura contemporânea, né, que a gente vive e habita. Por exemplo, as casas axanincas, que praticamente trabalham com o tempo, né? Nossas arquiteturas trabalham com o espaço. Nossa sala de estar, nosso apartamento, ok, casa, o que seja, você vai viver sempre um X horas num ambiente, vai viver 6 horas, 8 horas, vai ficar no quarto, depois vai ficar 1, 2 horas entre banho e cozinha, depois vai ficar X horas na sala. Você nunca vive a tua casa inteira, você vive a tua casa no tempo. E você não consegue perceber também, muitas vezes, o teu ambiente de uma forma íntegra, integral, de relacionamentos humanos, porque a gente fragmenta o espaço e tempo, nossa visão, né? Agora, várias casas, né, e o que eu teve esse insight, né, vivenciando as casas axaninca, que o tempo e o espaço estão juntos. Você sempre vive a tua casa 100%. O mesmo ambiente, por exemplo, de 100 metros quadrados, de manhã é para tomar café, depois é para fazer artesanato, o mesmo espaço depois vira uma escola, o mesmo espaço depois se cozinha, vira uma cozinha, assim que a mesmo espaço você vai vivenciando ele todo o tempo e vivendo 100% a temporalidade da tua arquitetura, que tem esses beirais, onde se guardam os materiais, e a casa fica se transformando no curso do dia. E nessa casa, por exemplo, a gente experimenta esse tipo de dinâmica, assim que cada projeto é uma outra experimentação de relacionamentos de quem habita, do relacionamento das estruturas arquitetônicas e do relacionamento com o entorno. Na Casa Macaco, por exemplo, o sistema estrutural está inspirado na Jussara. A Jussara, ela, a Mata Atlântica é toda assim, né? Assim que as árvores, para se equilibrar, ela fica lançando essas raízes escoras, se chama na morfologia das plantas, são raízes que ficam lançado pela planta para equilibrar nos penhascos. A Casa Macaco tem uma série de alta densidade de pilares finos para também se adaptar e não ter que cavar o terreno. A gente ter um impacto mínimo dentro do terreno. A gente chegar com gentileza, né, porque a arquitetura é tão violenta às vezes. Como a gente ser gentil com o território, como a gente chegar leve, né? Glenn Murcutt falava, touch the earth lightly, não? Touch the earth gently, essa gentileza, se adaptando ao território e não tentar adaptar o território a gente. E sobre, né, também esta decolonização do entendimento que é paisagismo, para mim paisagismo é reflorestamento no Brasil. Como a gente consegue, né, por exemplo, a Casa Macaco tem 6x5, ela está entre as árvores e tudo o resto também na proximidade se cola nas jussaras nela. Como a gente fazer parte dentro da floresta, como a gente decolonizar a nossa visão da paisagem, do paisagismo, né? E no Brasil temos esta grande oportunidade de se inserir de uma forma mais íntegra dentro. Que muitas vezes não é tanto para olhar muito longe fora, muitas vezes é para olhar perto, que a gente esquece de olhar perto na paisagem, né? Às vezes a gente não vê umas árvores que poderiam estar em frente a nós num paisagismo. E, finalmente, para fechar essa parte, esse é o Ayuru, né, o novo templo da floresta que a gente construiu em bambu. Eu acho que traz um pouco a síntese dessa integração.
Ok, que é um sistema vivo agora. Sistema vivo, um organismo, uma sociedade, uma comunidade, são todos sistemas vivos, né? Porque se baseiam em relações. Mas assim, numa perspectiva ecológica, biológica, quando a gente fala, são sistemas vivos, são sistemas que funcionam com interconexão em rede, sistemas que têm diversidade e redundância nos processos. Todas as palavras que a gente, né, tem no nosso cotidiano. São sistemas que trabalham com padrões e se relacionam a um contexto, e são sistemas que se adaptam, que se auto-organizam, né? A gente vê tanto no mundo animal como no mundo humano, esta auto-organização e auto-adaptação. E quando a gente olha para as nossas florestas, elas são esses super-organismos, elas são esses organismos coletivos, feitos de muitos organismos. Assim que a floresta é um super-organismo, ela é viva por ser feita de vários indivíduos, né, que se interrelacionam, que colaboram, que se adaptam, que coevoluem juntos para a manutenção e sustentação da vida nesse sistema da floresta, né. E quando a gente olha as árvores em si, elas são esses habitantes de altíssima tecnologia, né. Uma SAMU bomba centenas de litros de água, né. Elas se comunicam, elas cuidam dos próprios filhotes, elas criam ecossistemas para coexistência com outros organismos, ela tem uma inter-relação também evolutiva com outros organismos. Sim, que estamos falando de seres muito mais antigos que a gente, muito mais adaptados, né, mais resilientes, e que temos tudo para aprender desses organismos, como aprender das árvores. E ela, eventualmente, né, quando a gente pensa na inteligência das árvores, sempre olha desse lugar antropocêntrico. Não? A gente acha que toda inteligência tem que estar no cérebro, mas a inteligência tem várias formas de inteligências. E a forma de inteligência distribuída, ela toda é um grande, eventualmente, cérebro. Assim que a inteligência distribuída na floresta é um supercomputador. As nossas florestas são supercomputadores. A maior tecnologia que temos ainda são as nossas florestas, em todos os sentidos. E quando a gente vai no mundo mais micro, nós somos comunidades andantes, somos feitos de trilhões de células, trilhões de bactérias. Assim que não somos indivíduos, somos mais divíduos, somos divisíveis. Somos feitos de muitos. Não sou eu, somos nós, né? Aqui dentro temos esta capacidade de pensar, né, com os nossos sentimentos do estômago, do cérebro. Assim que acho que entendendo-nos um pouco, sermos um pouco menos do que achamos que somos e viramos mais juntos do que imaginamos que somos. E também nesses estados mais alterados de consciência, a gente consegue chegar a entender a complexidade destas interconexões que a gente tem com outros seres. No momento da nossa transição, né, e o planeta sempre em transição, sempre se transforma, a mudança faz parte da vida, não teria vida se não tiver mudança, a transformação são oportunidades, e como a gente se adapta a essas oportunidades, essas transformações, o que a Lívia está falando, a importância desse momento, é uma importância de consciência das nossas ações, de projeto, de design, ter um rumo, né, ter um rumo transformatório nesta integração do ser humano com o contexto. E quando um resumo, né, de um sistema centralizado, distribuído, descentralizado, como nossa evolução da humanidade parece que ir, eu acho que uma era, né, da humanidade ecossistêmica, um desenho, né, que já resume o que a gente imagina, né, a nossa civilização do futuro, ser uma civilização não humana só, mas que integra outros seres. Não? Krenak fala o mundo solo para humanos é um mundo muito pequeno, eu acho muito boring, né, um mundo solo para seres humanos. Como a gente integra ele? Se havia na questão da cidade-floresta. Por agora a gente tem esta dicotomia, cidade-floresta. Como essa dicotomia vira uma frase, né, uma cidade-floresta? Neste mundo da separação, como a gente começa a unir? Como a gente começa a integrar processos biológicos que a gente aprende com a floresta com processos urbanos de distribuição, que a gente entenda como resiliência, ou que a gente entende como rede, funcionamento de rede, como entende como sistemas redundantes, padrões, estruturas em diferentes escalas, tanto construtivas quanto organizatórias. Como a gente aprende com a floresta do ponto de vista sistêmico, integra dentro das nossas cidades para ter uma cidades seguras, resilientes, abundantes, sensuais e sensoriais como é a floresta. E temos todos este conhecimento como seres humanos, tanto ancestral quanto contemporâneo. Assim que o convite que a nossa cidade-floresta seja essa. Essas são muitas outras cidades-floresta que a gente pode imaginar, que a gente pode sonhar. Hoje em dia temos tecnologias para conseguir visualizar os nossos sonhos, para conseguir imaginar que a gente integra
outros seres vivos dentro da nossa cidade, nesta cidade a qual os rios estão limpos porque tem peixes que limpam esses rios, o ar está limpo porque tem árvores que limpam esse ar, o nosso som, nossa poluição acústica é controlada, minimizada porque tem pássaros, tem outros seres que habitam as nossas cidades. A cidade floresta, ela traz um ponto de vista sistêmico, operacional, mas também questões sensoriais, né? A biomimética aplicada nas soluções de design, questões de sinergia aplicada na distribuição energética, produção de energia, filtragem, limpeza das águas, entendendo como funcionam os sistemas ecológicos para serem implementados dentro da arquitetura. E, finalmente, último slide, tá? Prometo. Este é um termo que estou trabalhando já do começo desse ano, que é multispecity, uma cidade de multiespécies. Esse é um convite da gente pensar como projetar para outros seres vivos, para gente não humana, né? Temos gente humana, gente não humana, e outra gente dentro da cidade, né? É muito legal ter outra gente. E a gente tem pouca gente, além de nós. Temos cachorros, os quais sofrem, como vocês sabem, queimam as patas muitas vezes quando caminham. Temos pássaros, os quais temos 50 mil mortes por ano devido aos nossos prédios inteligentes, todos cobertos de vidro, com ar-condicionado. A gente tem vários mamíferos, vários répteis, vários animais que não conseguem habitar a cidade porque não é projetada por eles. Como a gente projeta, como a gente dá espaço, como a gente cria infraestruturas para trazer a nossa Mata Atlântica, né? Ou como os guaranis chamam de Nhera, onde os espíritos se banham, de volta para nossas cidades, né? Porque a gente está em um lugar muito privilegiado, estamos na maior biodiversidade do mundo, estamos na Mata Atlântica, como a gente traz de volta a cidade, a floresta dentro das nossas cidades para coabitar juntos, para conviver juntos e para termos cidades resilientes, abundantes e seguras. Obrigado. Bom, gente, nossa, estou assim, bastante tomada por tudo isso, né? Acho que o termo é esse. Eu realmente embarquei na palestra e acho que tem muitas questões, muitas provocações. Então, nós vamos ter aqui uns 15, 20 minutos para perguntas. E eu peço a Mariane Wenzel, que é a nossa head de conteúdo da Casa Cor, para estar conosco nessa conversa com o Marco. Gente, eu tô como a Lívia. Eu estou totalmente impressionada pelo que a gente acabou de assistir. E eu estou com inveja de vocês, porque vocês têm aí uns minutinhos para pensar nas perguntas que vocês querem fazer, enquanto eu vou ganhar esse tempo aqui para vocês. Eu tive que pensar em algumas perguntas antes de ver essa palestra. Então, estou me sentindo um pouco desprivilegiada nesse momento, mas eu tenho uma pauta aqui que eu não pretendo cumprir. Eu pretendo fazer uma pergunta ou duas para o Marco, só para a gente esquentar os motores e depois vocês assumirem esse protagonismo. E aí eu, como Sequim, recomendo que vocês aproveitem esse momento, porque realmente isso aqui foi um masterclass especialíssimo, né, Marco? Obrigada por isso. Então, agora eu preciso pôr os óculos de leitura, gente, senão... Eu queria falar da biomimética, Marco, especialmente do mau uso, talvez, da biomimética, assim, de um certo deslumbre. Pelos seus projetos, né, a gente entende que a biomimética ela está aqui para reproduzir, né, para a gente aproveitar essa sabedoria da natureza em conceber estruturas. Por exemplo, quando você mostrou aquele pavilhão em Paraty, inspirado na estrutura da Estrela do Mar, essa casa em Paraty, né, que usa a ideia da estrutura do palmito Jussara para não interferir ali tanto no solo. E tantos outros exemplos que a gente vê, né, em projetos pelo mundo. A colmeia é um exemplo muito utilizado, o formigueiro. Agora, eu vejo também um certo deslumbre, no sentido de que eu vi recentemente um projeto, agora não vou lembrar o autor, infelizmente, eu acho que era um concurso. E eram
gigantes estruturas de titânio, projetadas para serem um conjunto, cujo objetivo era sequestrar carbono, capturar e sequestrar o carbono e purificar o ar. E essas estruturas lembravam o quê? Árvores. Só que a gente já tem árvores, né? É só plantá-las, é só cuidar delas, é só cultivá-las. Então, para que estruturas de titânio fazendo isso? Né? Eu queria ouvir de você um pouquinho o que está por trás dessa ideia de substituir um ser como a árvore por estruturas artificiais caríssimas e muitas vezes não tão eficientes e não tão agradáveis para a gente que está embaixo delas. O que você pensa sobre isso? Ok, começar por esse último projeto. A biomimética em si, a intenção não é imitar formas e processos os quais necessariamente poderiam funcionar muito melhor sendo diretamente, né, trazidos da natureza. Assim que é claramente um nonsense, né, reproduzir esta árvore, enquanto maior tecnologia que temos para purificar ar é só plantar árvore. E esta simplicidade, né, que a cega muitas vezes para essas pessoas, que é tão simples o que a gente tem que fazer, que a gente não faz. E aí entra nesse processo, claramente com outros interesses, né, para fazer esta árvore, com outras manifestações, e também com uma certa tendência tecnófila, né, de achar que a tecnologia humana é a nosso one shot, né, para o futuro. Eu vejo muito desse futurismo ancestral, onde a maior tecnologia humana e a maior tecnologia que a gente encontra, né, no nosso contexto natural se unem, né, é a mesma tecnologia. Na biomimética do Biomimicry Institute, né, a biomimética ela tem uma história interessante porque ela claramente nasce muito antes desta palavra nascer, né, a gente pode ver os desenhos antigos, né, inspirados, né, primeiros aviões, tudo inspirado, né, na parte dos pássaros. Mas quando a gente começa a sistemizar isso no mundo industrial, a gente tem a palavra biônica, que muitas vezes conhece, né, que é muito usada no design italiano nos anos 50, 60. Depois a biônica perde essa presença, vira biomimética, e o Biomimicry Institute, dizemos que é o primeiro centro, né, da Arizona University, da Janine Benyus, que faz este livro, né, Innovation by Nature, Biomimicry Innovation by Nature, onde traz essa sistematização da biomédica como um diálogo entre o mundo dos biólogos científicos com outras áreas, criando essas lentes, que ela chama, que são lentes de você observar, sistematizar, analisar e poder usar isso como nos drivers no processo de design, qual seja o território que você está desenhando, projetando. Ela traz um elemento muito importante que vem de acordo com o que você está falando, que ela traz biomédica, não é só uma questão funcional, operacional, assim, né, mecânica, que é reducionista nisso, ela é uma questão ética também. Assim que numa visão ética da biomimética, esta árvore não tem sentido. Não tem sentido reproduzir uma árvore, e assim que o termo, como muitos outros termos, fica sendo abusado, como a palavra sustentabilidade, muitas outras palavras ela fica sendo instrumentalizadas dentro no mundo, né, do mercado industrial por interesses puramente, né, econômicos, mas acho que a gente reconhece quando algo é genuíno. Assim que, resumindo, a biomédica não seria, por exemplo, fazer um telhado em forma de uma folha necessariamente, porque a folha é estudar qual é o sistema estrutural desta folha, qual é o sistema de impermeabilidade, quais são outras características que a gente pode aprender e aplicar isso no nosso processo de design. Assim, biomimesis, a mimesis, ela não é direta, né, na parte puramente da forma só. Ela tem que entrar mais dentro no entendimento. Mas tudo é válido quando o lado ético também, né, que a gente entende, está cumprido. E isso, acho que a nível de design ético não tem sentido. Foi o que eu imaginei. E aí eu queria te perguntar também, quando a gente vê as imagens, aquela imagem de São Paulo, né, do Rio Pinheiros, ali com a ponte estaiada, o que a cidade pode ser, né, essa cidade que a gente imagina como um futuro possível, qual que é o papel da política pública nesse cenário, nesse sonho sonhado, nesse sonho imaginado, né? Eu entendo o papel que você está aqui compartilhando e inspirando, o papel individual também do arquiteto, né? Mas o arquiteto nunca está sozinho, né? Ou ele está com
um coletivo, né? Você demonstra isso muito bem no seu trabalho, ou ele está com uma comunidade, enfim, mas a gente tem aí um poder público que a gente precisa lidar com ele, e políticas também que a gente precisa construir para chegar lá, né? E, assim, eu penso numa cidade que está discutindo aqui cortar as árvores para evitar que elas caiam, né? Em vez de manejar as árvores, plantar as árvores, né? E, enfim, fazer uma série de outras medidas. Como é que a gente vence essa barreira? Acho que esta pergunta, ninguém tem uma resposta direta, mas eu imagino que uma cidade do futuro como essa não pode ainda viver nesta dialética público-privado, né? Acho que a gente primeiro tem que entender que estamos todos responsáveis e todos temos os mesmos desejos de viver este mundo seguro, abundante e estas cidades que a gente sonha. Neste contexto, o conceito que é público e que é privado tem que ser diluído entre si, porque no final somos juntos nessa passagem, né? Claramente esta operacionalização de um projeto como esse, ele também não pode nascer da forma como a gente hoje administra os nossos espaços, né? Eu acho que este experimento que está sendo feito nos parques, acho que é um caminho muito interessante. Como a gente entende este blending do público-privado numa operação que é de interesse de todos, no fim das contas, né? Eu vejo que o parque é esse lugar onde a gente discute o futuro, dentro nos parques, né? Como a gente vai trabalhar dentro nos parques, nessa esfera público-privada, que pode nos pode dar caminhos como entender a cidade como um grande parque, né? E como ela ser operada e operacionalizada nesta dialética público-privada ainda um pouco obsoleta ou imadura, ainda estamos, né, no começo como humanidade, como civilização, de entender quem sou eu, o que é nosso, o que é meu, né? Ainda tem esta coisa do meu, mas isso faz parte da evolução. Eu vejo muitos parques, e por isso estou muito feliz que vai ter no próximo evento no parque, porque temos um lugar onde discutir o futuro da cidade e ser eventualmente um parque. O meu sonho é os parques transbordarem, estas cercas serem tiradas e esta floresta seguir crescendo, evoluindo pela cidade. Assim que se a gente tem o privilégio e a oportunidade e a responsabilidade do que está sendo feito nos parques hoje em dia, claramente olha isso do ponto de vista de sonharmos juntos, né? Este sonho juntos. Como a partir desses parques, dessas iniciativas públicas privadas, a gente evolui as nossas cidades em grandes parques. E esses parques transbordem os próprios limites. Olá, bom dia. Eu sou a Rafaela Melara. Eu sou head de marketing de uma loja de imobiliário de design autoral brasileiro, onde a gente se chamou Dara, e a gente faz uma curadoria para trazer justamente esses designers que têm essa preocupação, né, ambiental e tudo mais. E a minha pergunta, na verdade, ela foi um pouco respondida nesses 2 últimos slides, né, de juntar a floresta com a cidade, porque a questão que me veio primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, incrível, maravilhoso, eu fiquei impactada também com toda essa apresentação. E isso me trouxe uma questão que é a seguinte: é mais fácil a gente levar, né, como você mostrou, alguns projetos para a natureza, né, para a floresta, ainda que sejam de forma gentil, como você mesmo falou, mas é muito difícil a gente não impactar, né? Só de a gente estar aqui respirando no planeta, a gente já está impactando de alguma forma. E eu, como sou vegana já há muitos anos, então sempre me questiono sobre tudo isso, e esses projetos, querendo ou não, eles são um privilégio, né, para quem pode estar lá no meio da natureza. E acho que a minha pergunta, na verdade, é um complemento da pergunta que já foi feita, que é como, de fato, trazer realmente isso de verdade para a cidade, sem a gente ter que explorar mais ainda, então, a floresta, né, e a natureza, enfim. Porque como eu acredito muito que é muito difícil a gente ir para a natureza e a gente não impactar. Isso, a gente precisa ter uma educação, as pessoas precisam ter essa empatia, ter essa clareza, essa consciência. Então, eu queria saber se você genuinamente acredita que isso seja possível, porque é tão difícil, né? Eu, assim, fico me perguntando, é um sonho realmente, assim, como você acha que... Eu acho que, assim, começa na política também, né? É uma questão política, mas acho que também é uma questão
de educação das pessoas, de consciência, né? De que forma que a gente poderia conscientizar mais as pessoas de olharem mais para as suas escolhas no dia a dia, né? E, enfim, são pequenas coisas que a gente faz, se a gente pensa no coletivo, realmente elas fazem a diferença, mas eu acho que às vezes a gente não pensa assim, né? É muito individualizado. Então, não sei se ficou um pouco solta a minha pergunta, mas eu acho que é isso, assim, como conscientizar as pessoas também em relação a isso, tanto na arquitetura ou no seu dia a dia, para que a gente possa realizar esse grande sonho de ter essa cidade-floresta de fato. Você já trouxe uma muito interessante reflexão sobre isso no final, né? O nosso impacto é sempre presente, mas acho também que acho que a gente tem que sair desse lugar de culpa da nossa presença em qualquer contexto natural, né? Porque isso também traz esta separação ainda mais forte, né, de uma área que ninguém pode entrar, que ninguém pode se relacionar. Isso traz uma lógica também de que o ser humano não pode habitar lugares naturais. E é o que acontece muitas vezes nas comunidades ancestrais que habitam nos lugares, eles não podem praticar a forma ancestral tradicional sustentável que ele tem na região, porque ainda não se entende que, né, o ser humano consegue habitar os contextos como conseguiu habitar por 15, 20, 20, 30 mil anos, né, as grandes florestas brasileiras, cultivando elas. Aprender estas técnicas, eu acho mais que tirar completamente o ser humano demais, ter uma oportunidade de se relacionar aos contextos naturais. Assim que esta coexistência, coabitação e este cultivo recíproco. E isso tem claramente uma escala possível e uma escala insustentável também, claramente. Vendo isso, o meu sonho é como a gente traz a floresta dentro das cidades. E é isso que você está falando, né? Mas uma coisa não exclui a outra. Acho que a gente tem que se relacionar com os ambientes naturais sempre. E esse relacionamento que é educação, este relacionamento que é aprendizado, quem viajou de barco para a Amazônia, quem entrou caminhando, são experiências incríveis, são essas as experiências que a gente se conecta, são às vezes experiências muito simples, mas a gente pode habitar, né, temporariamente, a gente pode ter esta relação, sim, né, no sentir que a gente está inevitavelmente impactando de alguma forma, pode ser positivo o impacto também. O ser humano não faz só impacto negativo. Acreditar mais em nós como seres humanos, este lado que a gente quer cultivar, positivo nosso. E, consequentemente, como a gente traz esse conhecimento dentro das nossas cidades. Eu não sei se são políticas públicas de tão fortes hoje em dia no mundo que conseguem fazer isso, mas acho que cada um de nós é uma força, né, pública de atuar e de transformar, e esta elevação da consciência, a transformação da nossa consciência, neste momento, é uma emergência. É uma emergência porque se a gente consegue ser um ser tão inteligente de se adaptar e antecipar, poucos seres antecipam, né, o próprio futuro, está antecipando, se adaptando a essa transformação. Acho que é realmente uma questão de sobrevivência no sentido bom, né, de coexistência. Assim que trazer as florestas dentro das cidades pode nascer de cada um de nós, de cada uma das nossas iniciativas, pequenas e viram grandes. Olá, meu nome é Carla. Eu tenho uma empresa de móveis que produz móveis de madeira maciça. Essa madeira proveniente de manejo florestal sustentável da Amazônia. Então, eu gostaria de dizer que eu viajo muito, né? Tenho fazenda lá no meio da Amazônia e estou indo para lá, inclusive, sábado, para relaxar, para aproveitar esse ambiente, para me inspirar. E eu gostaria de saber a sua opinião quanto ao uso da madeira. Porque eu entendo que o manejo florestal ele traz muitos benefícios, né, comprovadamente, cientificamente, para a humanidade, para o meio ambiente, para o efeito estufa, etc. Né, isso é comprovado cientificamente. E que o uso da madeira, que é a única matéria-prima renovável que nós temos, né, para a construção civil, a madeira, você tirando uma árvore, muitas árvores nascem naquele local. Principalmente você faz isso através de manejo, que você não extermina, você não acaba com a biodiversidade, ao contrário, você ajuda nessa biodiversidade. E eu vejo tão poucos profissionais da arquitetura, da engenharia, se utilizando da madeira hoje em dia, né? Muitos materiais artificiais
E a madeira, ela, quanto mais nós usássemos, nós poderíamos fazer mais manejo, e quanto mais florestas manejadas nós tivéssemos, mais captura de carbono. Então, eu gostaria da opinião sobre o uso da madeira na arquitetura e na construção civil. Eu acho que o uso da madeira no Brasil é uma questão de aprendizado, para a gente entender sobre manejos, antes da gente trazer números claros sobre manejo. Eu confesso que tenho mixed feelings sobre manejos, pelo que eu vi, devido ao tempo, né, de crescimento de uma espécie de árvores. Assim. O que a gente usa é o que a gente vê, realmente conhece e vê de onde vem, nós, hoje em dia. Assim que, para mim, madeiras de crescimento rápido, que a gente conhece e que a gente consegue conhecer pessoalmente. Nos últimos projetos, a gente usou só pinos e eucaliptos, porque eu estou seguro de onde vem, e eu estou seguro de conhecer a origem mesmo, e estas árvores crescem com uma rapidez que as árvores de lei, né, ou as árvores, eventualmente, não todas, mas amazônicas têm dificuldade de crescer, para a gente ver este manejo na nossa vida como ser humano. A gente vive muito pouco quanto as árvores vivem. E eu acho que também madeira engenheirada é muito interessante, porque ela está sendo feita, né, particularmente eucalipto e pinos, acho um super caminho e muito interessante. Agora, manejos de grandes áreas florestais, eu acho que a gente tem que conhecer bem, e eventualmente você conhece bem, mas acho que é uma questão, uma grande responsabilidade, uma grandíssima responsabilidade a gente saber como está sendo manejado, como está sendo tratado, e esta certificação ser uma certificação séria. E pessoalmente vi de tudo, assim, né? Por isso acho que é uma responsabilidade de cada um. Não, acho que não é só a gente estar seguros que temos um certificado e que com isso a gente está moralmente, eticamente ok, mas eu sempre convido de pessoas conhecerem e eventualmente, né, no teu caso de você poder receber as pessoas, mostrar, educar, a pessoa entender o que significa um manejo, porque é uma palavra muito vasta, e uma palavra muito vasta enquanto território e tempo, né, de crescimento e percentagem de árvores extraídas, plantadas, você conhece este processo. Acho que aí cada um tem uma relação direta com estas árvores, toca nesta árvore, se conecta a esta árvore, sabe o que está fazendo de um ponto de vista do coração, porque no final é isso que acho que conta hoje em dia. Pronto, aceito. Olá, Marco. Aqui à sua direita, aqui, ó. Isso. Olá, eu sou o Marcelo. Eu atuo na empresa hoje da minha família, do meu sogro. A empresa, ela consiste, há 28 anos, né? Nós fabricamos coifas sob medida, né? Então, é algo bem específico. E esse trabalho, ele atua literalmente levando a fumaça para fora, né? Então, levando tudo que tem de poluição de um lugar dentro, né, para o meio ambiente. E o que você acredita que seja o segredo do meu tipo de negócio para conseguir conciliar o meio ambiente a um custo-benefício? Porque para você fazer um produto que consiga tratar essa fumaça, etc., é algo muito caro, realmente muito caro. Agora, qual seria, na sua visão, um meio para que a minha empresa se torne uma empresa sustentável, sendo que eu consiga levar isso para um custo-benefício, né, do negócio, então, em paralelo com o meio ambiente? Olha, uma pergunta tão técnica, eu não estou te dar a resposta desse segredo, né, que você está trazendo, mas acho que você entender o que é custo e o que é benefício no teu caso, né, e entender qual o valor que você está trazendo com esse processo e como você trabalha nele. Eu imagino que em consultorias técnicas e ambientais, e nisso você consegue mensurar isso de outra forma, não só, né, monetária direta, mas eventualmente numa escala diferente, né? Este produto que você está trazendo, que parece, não conheço, teria que entender, mas parece muito interessante. Mas também um pouco, às vezes, sair dessa lógica diretamente, né, de causa e efeito, de custo-benefício, e olhar de um ponto de vista um pouco mais holístico.
Eventualmente tem outros caminhos mais interessantes que este lugar, que é este bico de sinuca que a gente se coloca às vezes. Sim, sim. Você entende bem, né? Com este lugar de você ficar na planilha custo-benefício. De repente vai encontrar outros caminhos onde isto vira um valor e não um custo, e o benefício vira o custo. Perfeito, obrigado. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Kaline, da Maiori Casa, uma empresa responsável por desenvolver uma reengenharia têxtil com técnicas milenares para a produção de tapete em especial. Todos aqui, acho que como eu, estão apaixonados pelo que viu. Eu estou encantada. E confesso que estou com um sentimento ávido de ver isso acontecer. E aí ficou uma pergunta, e eu queria que você desse uma ideia para nós, né? Como escalar isso? Como fazer com que isso ganhe tração e a gente consiga, na velocidade que a gente precisa, colocar isso em prática? Será que a solução começa num primeiro passo dentro dos bancos da universidade, de engenharia, arquitetura, urbanismo? Quais são os primeiros passos, Marco? Conta aí o que você imagina aí para a gente ganhar escala para isso acontecer. É muito lindo esse drive. E acho que saindo daqui, cada um pode plantar uma árvore, no sentido metafórico e no sentido prático, né? Acho que cada um de nós, no seu setor de trabalho, na sua área profissional, consegue impactar positivamente. Acho que a escala se ganha pelas pequenas unidades trabalhando juntos. Tem muita mais escala nós aqui, né, decidindo de fazer este movimento, né? Se cada um de nós planta 10 árvores, de alguma forma, ou financia a plantio de 10 árvores, 100 árvores, a escala é muito maior e muito mais eficaz, eficiente, que a gente esperar alguns movimentos né, grandes de decisões grandes. Acho que esta auto-organização, que a natureza, né, o self-organization, de cada um fazer uma pequena ação, vira uma grandíssima ação. Assim que acho que é muito sobre isso. É sobre, no nosso trabalho, as pequenas decisões que a gente toma, né, operacionais, de o que é valor, o que é custo, são nessas pequenas diferenças que nascem as grandes diferenças quando estamos no mesmo caminho. Como organizar isso? Como operacionalizar? Eu acho através do sonho. Se estamos sonhando juntos, a gente sabe onde está indo, né? E a Lívia falou isso. Alguém uma vez sonhou, né, esse mundo no qual vivemos. E chegamos até aqui. Como a gente sonha agora em frente, mundos que a gente vai habitar e coabitar com abundância com outros seres. É nesse sonho conjunto, e cada um interpreta os seus sonhos. São muitos sonhos. Todo mundo está sonhando o seu sonho, mas tem um sonho em conjunto. E acho que é sobre isso, né? Sobre cada um ir nesse caminho. Aí estamos indo junto nesse caminho. E cada um sabe a possibilidade que tem no próprio grande ou pequeno, né, alcance de viabilizar isso. É que a gente vive como se fosse uma cegueira coletiva, uma hipnose coletiva, né, neste lugar de custo-benefício, e sempre nessas margens muito estreitas, parece, da vida, sempre uma visão de escassez, quando a gente está num mundo altamente abundante, num planeta altamente abundante. É olhar com abundância e tudo floresce, acho. Olá, eu sou o Henrique, boa tarde a todos. E eu queria parabenizar, acho que a equipe da Casa Cor por ter escolhido um parque esse ano, né? O ano que vem, para trazer um projeto que eu já acho que é um início de realmente dessa cidade do futuro, né? Dessa cidade floresta, mas algo para a gente refletir muito e pensar. Nós, como profissionais, né, arquitetos e designers, temos esse desafio, né, de cada vez mais trazer projetos que englobam toda essa natureza, que seria o nosso sonho, né, seria o perfeito para o nosso futuro. Mas a minha pergunta é, como uma cidade de São Paulo, que eu acho que envolve não só a cultura das pessoas, mas também a política, né, quanto tempo a gente está aí num projeto para fazer os nossos rios, né, o Tietê, o Pinheiros, ser rios novamente despoluídos, né? Então, eu acho que é mais fácil para a gente plantar árvores e trazer toda essa natureza para a cidade, mas uma cidade tão grande como São Paulo, como que a gente poderia fazer, dependendo também da política e
da despoluição desse rio, para que a gente possa realmente englobar não só essa cidade floresta do futuro, mas também como a despoluição do rio. Queria que você desse essa clareza para a gente, para que a gente possa realmente pensar que o nosso futuro possa ver essa cidade floresta. Os sonhos, eles nunca são claros, né? Os sonhos, eles sempre têm um blurriness, no qual a gente, né, vai navegando. Eu não tenho resposta nem de números, nem de técnicas e tecnologias, né? Mas eu visualizo estes rios limpos. E acho que este sonho coletivo de ação que é importante, porque tecnicamente, né, uma vez na conversa, né, a gente fez uma palestra lá no Rio Pinheiros, né, e tinha um pessoal da Sabesp, e o que se entendeu que um processo assim pode durar 30 anos, mas pode ser feito em 3 anos também. Depende muito do qual é o foco, né, das políticas públicas e qual é o foco do interesse também das pessoas para aquele rio serem limpos. Limpar os rios é como limpar as nossas veias, né? Ter os rios limpos, a autoestima, né, das pessoas também é outra, né? Porque a gente sabe disso, a gente sente isso, que aqueles rios naquela condição é uma ofensa a todos nós, né? Nós mesmos nos estamos ofendendo com aqueles rios. E uma ação em conjunta, se tiver uma mobilização, como tem mobilizações, não sei, para milhares de pessoas para um jogo, milhares de pessoas para uma festa, milhares de pessoas para... Porque a gente não se mobiliza para os rios daquela forma, né? Uma mobilização tão grande, né, humana, seria muito rápido. Mas é isso, o que as pessoas têm como sonhos, né? Será que todo mundo está sonhando com esses rios limpos? Ou está sonhando com as outras coisas, outros objetos na vida? Qual é o sonho, né? Eu acho que é muito sobre isso, a gente conseguir canalizar esta energia, porque ouvi falar que poderia ser feito em 3 anos, e seria muito rápido, né? Por exemplo. Assim que são técnicas, tecnologias que já existem, né? E a recriação de ecossistemas já existe, né? Tanto com a parte de ozônio, como, né? Você tem piscinas naturais, tem sistemas de dendrodepuração das águas, tem técnicas experimentais e técnicas em grande escala já aplicadas na Coreia, o que eu sei em Berlim, nesse lugar, em outros lugares tem estas técnicas. Agora, qual é o interesse do nosso sonho, que estamos sonhando, né? Qual é a cidade que queremos viver? O que é luxo, que a gente considera de luxo? Eu considero o maior luxo seria nadar, os meus filhos nadarem no Rio Pinheiros. Eu acho que esse seria o maior luxo que eu poderia imaginar na cidade. Para mim, esse é o maior mundo, né? Primeiro, seguinte, é isso, não é ter presença de uma marca, ou ter presença de um prédio, de uma assinatura. É para mim o maior trabalho de design, né, coletivo. Isso é a nossa cidade, né? Viver, nadar naquele rio, caminhar naquele parque, deitar naquela praia. Se essa é a prioridade, isso acontece. Se não é a prioridade, não acontece. Gente, nós vamos ter que encerrar, porque tem mais temas a vir por aí. Eu só queria manter a gente nesse canal aqui da imaginação, do sonho. O Marco falou bastante sobre isso, e eu só queria propor uma última reflexão. Eu ouvi recentemente uma fala do arquiteto Ângelo Bucci, que também é um profissional que a gente admira muito e acompanha. Ele falou uma coisa muito interessante sobre isso. Ele falou, legal, mas a gente precisa manter a imaginação sob controle para ela não virar um devaneio. Então, qual é a medida disso, Marco? Assim, até onde a gente sonha, até onde a gente começa a fazer acontecer, e como que a gente dá esse salto, que é quase um salto de fé, né? Eu vou falar isso com ele, é interessante, mas eu não teria imaginação sobre o controle. O que eu teria, mas entendo o que ele quer dizer exatamente, né, nesses termos, como a gente a partir da imaginação instrumentaliza isso num processo, né? Acho que isso, entendo isso muito da frase dele, e concordo sobre isso. Como a gente a partir da nossa imaginação conseguimos transformar isso num processo estratégico de desenvolvimento e ações concretas. E, de novo, aí vem muito o que a gente está projetando, o que a gente está fazendo. Todos aqui, né, projetam, criam, comercializam, tem uma tomada de decisão.
São todas tomadas de decisões. Quais são essas tomadas de decisões para, em pequena escala, isso se realiza? Eu não imagino que ninguém vai projetar do zero e fazer acontecer uma cidade floresta. Ela tem que nascer como nasce a natureza, de cada organismo responsável para uma floresta, dentro de um superorganismo. Esta coevolução é coletiva, cada um vai fazer um pequeno passo e esses passos vão se articular e vão nesse caminho. Assim que eu concordo que tem que ser instrumentalizado, mas eu concordo que a nossa imaginação agora tem que ser muito, muito exuberante e muito afiada e muito instrumentalizada, para cada um consegue, no próprio território, no próprio âmbito profissional. Imagino que todos vocês têm um alcance muito, muito importante, muito grande, coletivo, de fazer aflorescer essas pequenas joias, essas pequenas flores para o nosso grande jardim. Encerramos. Agradeço muito, Marco, sua palestra, foi uma inspiração. Mário, muito obrigada. E com essa conversa, que eu acho que é mais do que inspiradora, né? Eu fiquei muito impressionada com a diversidade de perguntas, né? Assim, do micro, do empresário que está preocupado com o produto dele, que é a coifa, né? A gente está falando do micro-universo doméstico, né? A gente está falando do manejo, a gente está falando de como construir esses sonhos, né? E eu acho que, mais que como construir, eu acho que a gente precisa voltar a sonhar, né? Antigamente, existia a gente falava em utopias, né? E hoje a gente não... É difícil você abrir qualquer reportagem, qualquer jornal e ouvir essa palavra, né? Eu acho que a utopia ela tem uma conotação talvez meio fora de época, mas ela tinha muito de sonho, né? E eu acho que precisamos sim estimular novos sonhos. Meu querido Butch, a gente ia ter que ter uma conversa. Tá? Mas sim, é preciso imaginar, né? E esse é o convite que eu faço, finalizando a nossa conversa, a toda a comunidade, né, de arquitetos, designers, paisagistas, empresários, industriais, enfim, a nossa comunidade que imaginem um futuro, né, onde a ação coletiva se alia à inovação e cria uma nova relação entre casa, cidade e natureza. Assim, eu chamo ao palco o André Sequin, nosso CEO, e o Rodrigo Avelar, que é o nosso head de marketing. Eles vão apresentar, finalmente, a campanha do ano. Eu sei que tem um monte de gente super curiosa. Uau, hein? Acho que todo mundo vai sair daqui impactado por esse conteúdo. Marco, obrigado mais uma vez. Pessoal, a gente está se aproximando do fim. Estou aqui com o Rodrigo para apresentar a campanha da Casa Cor de 2025. E como vocês sabem, todo ano a gente tem a missão de estimular a nossa comunidade por meio de uma campanha e de um tema. A gente lembra que em 2024... o tema de Presente ou Agora refletiu sobre que legado queríamos deixar para as próximas gerações. E diante de tantos desafios climáticos e ambientais, o tema de 2025 surge como um convite para sonharmos por um futuro mais ecológico, mais regenerativo, mais sustentável. E como a gente viu há pouco, a gente quer imaginar essas cidades parques, esses espaços em que as fronteiras daquilo que está construído e aquilo que é natural não existem. E a gente quer aprender com a natureza, aprender com as suas práticas regenerativas e de cooperação. E aí essa confluência de saberes nos permite transformar os nossos sonhos individuais em sonhos coletivos. E aí a gente deixa a vocês a seguinte pergunta:
quais sonhos estamos dispostos a semear juntos? Essa palavra sonhos veio bastante ao dia de hoje, né? E que visões de futuro queremos cultivar? Diante disso, apresento a vocês o tema da Casa Cor de 2025, semear sonhos. Semear sonhos, né, Rodrigo? É isso. Semear sonhos é um convite para que a gente possa despertar nossa capacidade de imaginar e, ao mesmo tempo, reforçar um pouco esse compromisso de transformação em ação coletiva. O tema de 2025 é um chamado para que a gente possa imaginar um mundo em que diferentes formas de vida coexistem sem fronteiras. E para traduzir tudo isso que foi falado aqui hoje, a gente criou alguns ecossistemas imaginários que flutuam, quase como esse espaço em suspensão dos nossos sonhos. Formalmente, reunimos aqui alguns elementos que misturam arquitetura, design, em cooperação com espécies que vivem em simbiose, como é o caso do líquen na tela anterior, que está revestindo essa bola, essa esfera, que às vezes parece um pouco uma bola de cristal pronta para dizer o que existe no futuro, ou até mesmo o nosso próprio planeta. Os corais também são espécies ou quase cidades que existem por conta da cooperação. E aqui eles aparecem entrelaçados com esse fibra de Vimy, formando essa geometria, esse símbolo do infinito. Então, esse ciclo constante de transformação. E esse símbolo do infinito a gente pode identificar na natureza, como numa cabaça, aqui reimaginada em metal, contornada, moldada por essa espécie de trepadeira. Esse contraste entre matéria, entre o efêmero e o eterno, ele fica bem evidente na outra forma, desse mármore tomado pelo musgo, que nos faz pensar sobre a ação do tempo nas coisas e sobre as possibilidades de transformação que ele traz. Então, todos esses elementos aplicados numa paleta cromática vibrante, energética, que traz vida, traz entusiasmo para a nossa campanha. Espero que semear sonhos inspire todos nós a entender nosso papel na transformação coletiva, como aqueles que plantam sementes de um amanhã mais harmonioso, mais criativo, mais conectado e mais consciente. Dentro do tema, a gente tem uma parceria com uma marca chamada Pachamama. A Casa Cor, para quem não sabe, ela há 5 anos ela tem certificação zero em lixo zero, né? Lixo zero, e ela também é carbono neutro. Então a gente compensa toda a emissão de carbono, apesar dos esforços que a gente faz com gestão de resíduos já compensar praticamente, né? E esse ano a gente passa a compensar também esse evento. Então, se vocês puderem escanear e depois responder uma pergunta muito simples, que é como vocês vieram para cá, para a gente depois fazer esse cálculo certinho. É isso. Obrigado, Rô. Agora sim a gente encerra, mas antes disso, a gente queria recapitular com vocês algumas datas úteis para o nosso ciclo da Casa Cor de 2025. Aqui, especialmente, a gente trata a Casa Cor São Paulo. É esperado que a gente consiga receber vocês, profissionais, para apresentar a planta da ocupação no Parque da Água Branca entre os dias 25 a 29 de novembro. Portanto, se programem, entrem em contato com os nossos curadores para que visitem. O espaço é fantástico e merece toda a atenção de vocês. Na sequência, esperado, né, que seja ali por volta do dia 21 de fevereiro, a gente espera ter a nossa reunião operacional e aí sim abrir o evento da Casa Cor São Paulo de 2025, dia 17 de maio, em caráter soft opening, com o nosso Avant Premier, e aí sim abrir ao público no dia 20 de maio, indo até o dia 27 de julho de 2025. A gente convida todos que estejam com a gente nesse próximo ciclo. Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui hoje no Cultura Artística e disseminem a palavra de Casa Cor, gente. Obrigado.